Eu sou o Luiz, eu sou o secretário-geral e a gente está aqui para mais um IFCast, junto com o Júlio, o vice-presidente, Oi? e o professor Ramiro de Educação Física, que disponibilizou o tempo dele para responder nossas dúvidas e perguntas. Exato. E vamos começar já com uma pergunta que é relacionada a algo que o Ramiro está fazendo recentemente, que é a nutrição. O curso da faculdade de nutrição, se eu não me engano, você já terminou, né? Tô terminando agora. Ah, tá. Eu termino, entrego o TCC esse ano e aí me formo esse ano. Então, senhor, uma coisa que a gente se perguntou e vários alunos foi por que depois de ter feito educação física, já tá no IFSU, assim, você decidiu fazer nutrição? Muito bem. Bom, então, pessoal, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre os assuntos que eu estudo e trabalho há muitos anos. É um prazer colaborar com vocês, com o IFCast, né? Então, para mim, é uma honra participar. Bom, eu sou formado em Educação Física, eu entrei na Faculdade de Educação Física em 1993, na URGS, faz muito tempo, vocês não eram nem nascidos ainda. 93, me formei em 98. A educação física sempre foi a minha primeira opção de trabalho, de curso, de formação, porque eu sempre fui ligado, de alguma forma, ao esporte e ao exercício. Desde criança, sempre gostei muito. Sempre gostei, eu sempre fui um menino, uma criança muito ativo, muito sempre querendo jogar alguma coisa, sempre querendo estar na rua, sempre querendo andar de bicicleta, sempre correndo. Na minha época não tinha tantas tecnologias assim. O máximo que tinha era o telejogo, que era um videogamezinho muito arcaico. Então eu jogava o telejogo no máximo, aquilo em pouquíssimos minutos ou horas por dia. Depois veio o Atari, o Odyssey, essas outras máquinas aí. E eu gostava mesmo de ficar na rua, de andar de bicicleta, de correr, de jogar bola, de jogar futebol, de jogar vôlei. Fiz remo, fiz judô quando criança, com 6 anos de idade fiz judô. Entrei no judô muito cedo. Fiz Fui campeão gaúcho de judô com 8 anos de idade, né, no Festival Estímulo 1983, medalha de ouro, campeão gaúcho. Então são coisas da minha história que eu venho, fiz remo no União, no Grêmio Náutico União, pratiquei remo. Isso tudo na minha infância e adolescência, né? Sempre fiz escolinhas de vôlei, basquete, futebol. Fiz musculação com 13 anos de idade por uma indicação médica. Né? O médico disse que para fortalecimento, tal, para minha postura, estava crescendo, né? Era importante fazer musculação. Então eu sempre fui ligado, sempre gostei. Aí eu me formo em educação física lá em 1998, depois de muitos estágios, conhecendo bem a área, assim, gostando muito e trabalhando em academias. Sempre tinha exatamente o que vocês falaram, questionamentos a respeito da nutrição, da alimentação, da suplementação. Isso lá, desde que eu trabalhava nas academias e tal. E aí, mas tudo bem, eu lia, estudava por fora, mas nunca tinha pensado em fazer a faculdade de nutrição. Aí, com o passar dos anos, né, dando aula já formado, né, dando aula em academias, depois mais tarde fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, né, segui uma carreira acadêmica, sempre com exercício físico. Comecei a dar aula em cursos de pós-graduação no Brasil inteiro, dei aula em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, algumas outras cidades do Nordeste também, até no Acre eu dei aula, no Rio Branco. E sempre eu dava aula sobre fisiologia do exercício, ou exercício físico como ferramenta de prevenção e tratamento de doenças cardiometabólicas, mas sempre tinha perguntas, questionamentos sobre alimentação, sobre nutrição, sobre dieta, né? E eu ficava sempre com aquela mesma resposta: eu posso falar enquanto pesquisador, posso falar a respeito, tenho artigos publicados com creatina, com L-arginina, com picolinato de cromo, com suplementos de glicose, de carboidrato em gel. Eu tenho algumas produções científicas que já tinham uma mescla com a nutrição, mas eu sempre falava do ponto de vista de pesquisador, nunca de nutricionista, porque não era nutricionista, né? Não sou ainda. E aí, depois que eu entrei no IF, em 2016,
A minha vida se estabilizou, né? Eu já não precisei mais dar aulas em tantos lugares e tal. Tinha terminado o pós-doc, e aí me veio a vontade, pô, agora sim que eu tenho mais tranquilidade, estou mais estabilizado, não preciso correr tanto assim, né? Trabalhar tanto assim fora, né? Meu foco é o IF. Então agora chegou a hora de eu fazer a faculdade que eu tanto permeei, né? Sempre tanto caminhei em torno, né? E aí acabei fazendo a faculdade de nutrição. Eu entrei em 2016 na faculdade. Assim que eu entrei no IF, eu entrei, pedi ingresso diplomado, né? Que a gente entra quando depois tu já tem um diploma de graduação, tu pede ingresso diplomado numa faculdade privada, evidentemente, né? E fui fazendo muito devagar, assim, 2 cadeiras, 3 cadeiras, e acabei enrolando, assim, né? Por 2016, 17, 18, aí eu tive uma parada, tranquei, voltei, depois veio a pandemia, parei, voltei. Então foi um curso que eu fui fazendo muito devagar, aproveitando muito, sem pressa, curtindo, né, sentar na cadeira lá como aluno, que é uma coisa diferente para mim, né, porque eu sou professor há muitos anos já, em pós-graduação, né, dou aula para o mestrado, doutorado, oriento mestrado, doutorado na Universidade Federal, dou aula no IFE, ali no superior, no ensino médio, na pós-graduação, e daí voltar para a cadeira de aluno é muito interessante, é voltar na história, voltar para um local de aprendizado e curtir, só que agora com uma cabeça mais madura, né? Então, curtir cada palavra, cada frase, cada slide que o professor passava, eu curtia ali com muita vontade. E finalmente cheguei agora e me formo esse ano, né? Então, esse ano eu finalizo o ano me formando na Faculdade de Nutrição. Essa é a minha história da relação com a nutrição. Então, senhor, uma coisa que eu pensei enquanto você falava, né? Você ter voltado a ser aluno, né? Depois de tanto tempo dando aula, mudou alguma coisa, por exemplo, você percebeu algo que você não tinha percebido antes, que tu só foi aluno, só tinha sido aluno depois há muito tempo atrás, né? Na graduação. Uhum. Ah, te deu algum insight de alguma coisa assim, nova? Sim, sim. É isso que eu falei, assim, o olhar que a gente tem agora, depois de adulto, é diferente, é muito diferente, né? Uma cabeça mais madura e mais focada, eu consegui ter um aproveitamento muito maior. Porque quando eu tinha 18 anos, eu entrei na faculdade com 18 anos. Então eu fui aluno de graduação dos 18 aos 22, né? Mais ou menos, dos 18 aos 22, 23 anos. Eu me formei no ano que eu fiz 23. Então, de 18 a 23 anos é uma fase da vida que a gente está assim numa euforia e com muita vontade de aprender, mas com muita ansiedade junto, né? Com muitas dúvidas e com pouca bagagem, né? Então, se alguém falava lá né, um professor falava lá numa molécula, a estrutura molecular de determinado nutriente, eu tinha que ficar lembrando da química básica lá, assim, não, mas C6H12O6, isso é molécula da glicose, mas o que é uma molécula? O que é um átomo? O que é uma molécula? O que é uma célula? Sabe, eu tinha dúvidas quando eu fazia a graduação, era muito cru, né? E agora, cada vez que na visão, agora, né, com um amadurecido, com muita informação, com muita bagagem, eu olho uma aula hoje na graduação com muito prazer, com muita facilidade. Então, fazer uma graduação depois de mais velho, ainda que se correlaciona com a minha formação inicial, é muito fácil. Né? Então, é fácil por dois motivos, porque eu já tenho uma bagagem e também é fácil porque eu quero estar ali, eu estou pagando para estar ali, quero estar ali, eu estou com vontade de estar ali. Então, a aula não é um sacrifício. Né? Então, esse insight que me bateu, assim, pá, como é bom voltar a ser aluno, e agora com uma cabeça mais madura e com uma bagagem que eu vou aproveitar muito mais a informação e o conhecimento que eu estou absorvendo ali. Né? Eu fico me colocando também no lugar do professor a todo momento, então as professoras, os professores que me deram aula ali na nutrição, eu sempre me colocando no lugar deles como professor, né? Pô, eu estou aqui de aluno agora e observando do outro lado, né?
Eu sempre, então, assim, quando eu via alunos conversando, porque eu tinha alunos de 18 anos, colegas, aliás, eu tinha colegas fazendo nutrição com 18, 19, 20 anos, que estão mentalmente na mesma fase que eu estava quando eu fiz educação física. Então, eu via eles ali conversando, matando aula, rindo, não prestando atenção na aula, e eu olhava assim, pô, que pena que eles ainda não se deram conta que esse não é o momento de brincar, de rir, esse aqui é o momento de absorver conhecimento, porque esse conhecimento vai te fazer falta quando tu for profissional, lá na tua atuação profissional, vai precisar desse conhecimento, né? Então, essa é a diferença, né? O que mudou, né? Os insights eu tive. Foram esses aí. Professor, uma dúvida que me veio aqui enquanto tu falava. Onde é que tu fez o teu curso de nutrição na faculdade? A faculdade de nutrição eu comecei em 2016 na FADERGS. FADERGS é Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, uma faculdade privada, pequena, que era próxima da minha casa, tinha os campos da FADERGS eram ali perto do Bonfim, eu morava no Bonfim nessa época, em Porto Alegre, né? Ali eu morava na Venâncio Aires, em 2016, na rua Venâncio Aires, no bairro Bonfim, então era muito perto, então eu já fiz ali o unir o útil ao agradável. Depois ela se mudou lá para Sertório, ficou bem longe da minha casa, mas mesmo assim eu ia, continuava. E daí, quando chegou a pandemia, eu parei. E aí, quando voltaram as aulas, assim, após aquele período crítico da pandemia, uma das professoras que era lá da FADERGS, ela saiu da FADERGS e foi dar aula na Faculdade Sojipa. E aí ela me avisou, pô, não, tu vai voltar para a nutrição, quem sabe tu volta na Sojipa, que a Sojipa tem um foco mais, um olhar, assim, a nutrição mais voltada para o exercício, para o esporte, porque a Faculdade Sojipa fica, né, aos arredores ali, os núcleos, né, ficam ao redor do Clube Sojipa, e tem muito atleta ali, né, que faz a faculdade de nutrição, a faculdade de educação física também, na faculdade de Sojipa. Então, o foco da faculdade de Sojipa é muito mais exercício e esporte. Eu falei, pô, é aí que eu vou, então. Aí eu me transferi para Sojipa. Então, hoje, eu sou aluno da faculdade de Sojipa e vou me formar e me graduar, então, ter o diploma da faculdade de Sojipa. Não tem. O Luiz se desmutou, vou deixar ele perguntar primeiro. Eu ia perguntar como que os alimentos, porque é uma dúvida que eu tenho, é como os alimentos processados afetam a nossa saúde. Porque, por exemplo, um hambúrguer, ele tem alface, tomate, carne, que são considerados saudáveis, mas porque quando ele tá no hambúrguer todos juntos, eles são considerados algo prejudicial. Muito bem. Os alimentos, a gente tem essas classificações, assim, né? O alimento in natura é aquele que tu tira da terra na hora, tipo uma cenoura tirou da terra, uma batata lavou e comeu, uma fruta tu colhe da árvore, descasca e come. Isso é o alimento in natura, né? O alimento minimamente processado, ou processado, é aqueles que tu tem alguma manipulação, tu pega, por exemplo, um ovo, ele cru, ele é in natura, né? Quando tu cozinha o ovo na água e faz um ovo cozido, ele é minimamente processado, porque houve um processo. E depois o ultraprocessado, que aí é isso que tu está falando, né? Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por processos industriais de alteração da sua composição e tudo mais. No caso do X, que tu comenta aí, do hambúrguer, o alface e o tomate, eles são praticamente in natura, esses dois, tá? Já num X, por exemplo, o milho e a ervilha, normalmente eles são enlatados, então eles já passaram por um processo, né, por um processo industrial, onde eles foram cozidos, né, inicialmente, então foram minimamente processados, e depois, ao serem embalados numa lata com uma série de conservantes e estabilizadores, né, químicos, eles sofrem reações químicas daquela, né, pelo fato de ser colocado e armazenado em lata, né, um tipo de conserva, então ele passa a ser um ultraprocessado. Então, o hambúrguer, por exemplo, o bife de dentro do X, né, ele se tu pegar a carne ali do boi, ela é in natura, mas aí depois passa por um processo, e aqueles hambúrgueres que vêm de X, assim, eles são
muito processados, né? Eles já são temperados, eles já são manipulados, então passa a ser minimamente processado, e depois, pelo processo industrial, que há necessidade de conservante, quando tu aplica conservante num alimento para ele durar mais tempo, ele já passa a ser um ultraprocessado. Então, a quantidade de sódio, de nitrato, nitrito, que são conservantes, né, mais alguns químicos, conservantes específicos para carne, que são colocados e depois eles são congelados e aí vendidos em grande escala. Então, o hambúrguer ele é ultraprocessado. O enlatado, ervilha e milho ultraprocessado. O alface e o tomate é o mais tranquilo dali. Aí vem a maionese. A maionese, então, não precisa nem falar, né? Que é um super ultra processado, cheio de conservantes, cheio de químicos. Para um vidro, né? Um pote de maionese ficar 6 meses armazenado num supermercado ou em casa, ele tem que ter muito conservante, né? Por mais que ele vá para a geladeira depois, porque os alimentos in natura são 3 dias de geladeira. E 3 dias depois dali ele já começa processos biológicos. Quando o alimento in natura fica na geladeira, por mais que esteja na temperatura de 2 a 8 graus, que é a temperatura de geladeira de conservação, eles já começam processos biológicos ali de deterioração, né? Então, o alface e o tomate são in natura, mas dependendo de quanto tempo eles já estão ali, eles já podem chegar no X de uma outra, já com alguma deterioração. Mas, enfim, a maionese é ultraprocessada. E o pão é tranquilo também, assim como o alface e o tomate, o pão ele é um alimento processado, porque a farinha, tal, forma ali, mas para ele chegar a um pão de X, na forma de um pão de X, e tá lá, ele foi ensacado, foram colocados compostos de conservação, então já passa a ser ultraprocessado, né? O pão que tu faz em casa, ele é um pão minimamente processado, mas quando esse pão de supermercado que se compra, né, embalado, ele já é um ultraprocessado também. É isso. Então, assim, para resumir, né, o cheeseburger, ele é um alimento, não deixa de ser um alimento, ele traz elementos nutritivos, sim, a proteína da carne, a proteína ali a mínima proteína que pode ter na ervilha e no milho, tem um pouquinho de proteína, os carboidratos, a gordura. O problema é que o X ele tem uma grande quantidade de gordura em função da carne ultraprocessada que tem ali, que é muito mais gordura do que proteína, a composição daquele bife. A maionese, né, que dão um grande valor calórico ao X, pouco valor nutricional, mais caloria do que nutrição. Aí, né, o ervilha e milho, alface, tomate, a saladinha que tem ali, ela traz minimamente ali algum micronutriente, né, como sais, minerais e vitaminas, mas muito pouco, né, muito pouco pela quantidade. Então, assim, é um alimento calórico que alimenta, te mata a fome, mas não te nutre exatamente, né? A poder nutricional de um X ele é muito baixo. Ele é muito calórico e pouco nutricional. Essa que é a verdade. Manda. Professor, eu acho que dá pra dizer que é um fenômeno que eu vejo acontecendo nos mercados, que é, por exemplo, leite condensado sendo, tipo, substituído por misturas lácteas, coisa assim, ou leites, café sendo substituído. O quão pior para a saúde essas coisas são, porque às vezes a gente olha e a gente vê, pô, tá tão mais baratinho, será que faz tanta diferença assim? Porque às vezes às vezes o gosto é até meio parecido, né? Mesmo sabendo que é de pior qualidade, mas o quão pior que é. Muito bem. Sim, tem acontecido muito isso, né? Nos últimos anos a gente vê isso, em vez de leite condensado, uma mistura láctea bem adoçada, né? Então o grande problema é que o leite condensado ele é um leite que passa por um processo, então todos eles são ultraprocessados, tá? Independente se é o leite condensado tradicional ou se é esse outro, eles são ultraprocessados porque eles passaram por processos industriais, foram armazenados em caixas Tetra Pak, embalagens Tetra Pak, né? E foram botados nas prateleiras de um supermercado que vão durar ali 6 meses. Então, eles obrigatoriamente têm muito conservante, né? O próprio açúcar em excesso, né, que é a característica desses leites condensados, ele já a grande quantidade de açúcar é uma forma de conservação também, né? Mas além do açúcar tem os químicos.
Então, na verdade, essas misturas lácteas, elas servem mais para baratear o custo. É só isso, porque acaba caindo o poder nutricional também, né? Então, se comparar um leite condensado com uma mistura láctea que imita, né? O que tem mais ali? Possivelmente vai ter mais amido, mais farinha, né? Uma mistura de farinha, de amido, de repente vai ter algum flavorizante, algum saborizante, né? Que dê sabor, algum adoçante, possivelmente, também, para ficar mais parecido. Então, a química, a indústria química dos alimentos, ela é inacreditavelmente inteligente, né, para tentar fazer uma coisa ruim parecer boa, né? Dar sabor, cheiro, aspecto, né? Todas as características organolépticas, né, do alimento, que te convencem a consumir. Então, na verdade, essas coisas que são similares, né, eles são hoje eles são usados para baratear, para baixar o custo, e com isso vai cair, porque o leite condensado puro, ele é leite com bastante açúcar, basicamente é isso. Então, vocês têm que aprender sempre a ler as embalagens, né? Todo mundo deve aprender a ler embalagem, pegar uma embalagem e olhar a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes tiver, melhor. Mais puro é essa embalagem, menos processado, digamos assim, menos ultraprocessado ele é. Então, assim, é leite e açúcar. Pô, leite e açúcar é o leite condensado tradicional. É claro que ele vai ter conservantes e tal, estabilizantes, edulcorantes, muitas vezes flavorizantes, mas esses outros misturas pode ver que vai ter mais amido, vai ter mais né, algum tipo de farinha ali para dar incorporar, imitar, mas vai perder em proteína, com certeza, vai perder em nutriente. Né? É isso. Tu falou como esses nutrientes podem causar mal à saúde. Tem muitos casos de, tipo, diabetes, essas coisas que estão bem mais comuns hoje em dia. Como que a gente pode, tipo, fazer pequenas mudanças simples na nossa dieta que podem ajudar a prevenir essas doenças como diabetes, hipertensão? Sim, cara, o diabetes é uma doença, tem dois tipos, né? O diabetes DM1, né, tipo 1, que é uma doença autoimune, né, que a pessoa nasce com essa condição, né, de uma alteração lá nas células pancreáticas, né? Então ela é um pâncreas que não produz insulina, e aí a insulina é o hormônio que vai tirar o açúcar, né, a glicose do sangue e jogar para dentro das células para ele ser processado, ser utilizado, seja como combustível, seja como armazenamento em glicogênio. Então, e aí quando a pessoa não tem essa insulina, o açúcar fica no sangue, né, a glicose fica no sangue em grande quantidade, prejudicando os outros sistemas, porque tu imagina, a estrutura molecular de uma glicose, eu já falei, é C6H12O6, então ela é uma estrutura molecular grandinha, né? Quando ela está no sangue, ela tem que entrar para dentro das células por um transportador chamado GLUT4, que vai botar ela para dentro da célula para ela ser oxidada, né? Ou ser armazenada em polímero de glicose, que é o glicogênio. Mas se ela fica circulante, ela vai passar lá pelo rim, e né, quando ela passar pelo rim, ela vai começar a entupir os néfrons, né, que são os filtros dos nossos rins. Então ela começa a dar problema renal. Os microvasos que a gente tem no fundo do olho, né, que irrigam o nosso olho, também são vasos muito pequenininhos. Então, a estrutura molecular, ela, né, em grande quantidade circulante, ela começa a afetar, né, os vasos mais fininhos do nosso corpo, os vasos sanguíneos mais fininhos, começam a serem machucados por essas moléculas. Né? Então, por isso que a grande quantidade de açúcar no sangue não é interessante. A gente fala açúcar no sangue, que é um termo mais usual, mas é a glicose, né, que vai estar no sangue, na sua estrutura molecular. O que acontece? Há uma grande confusão. As pessoas acham que só os alimentos ultraprocessados, que têm grande quantidade de açúcar adicionado, é que fazem mal. E sim, esses fazem muito mal. Mas se eu pegar, por exemplo, algo que é dito como natural, tido como natural, como, por exemplo, pão. Vou pegar o cacetinho, o tradicional cacetinho. Ele é um pão, né, feito ali na padaria do mercado, que tem basicamente farinha,
água e sal. Então, um pãozinho de água e sal e farinha, né? Tem um fermento, evidentemente, tem algum conservante em função de ficar um pouco mais tempo, né? Durar um pouco mais tempo. Mas o fato é que o excesso de farinha também vai ser convertido em glicose, que, né, a farinha é farinha de trigo, ela é um carboidrato, considerado um carboidrato, que vai ser diminuído, né, quebrado até a glicose e também vai fazer. Então, o pãozinho salgado em excesso, comer 6, 7, 8 cacetinhos por dia, faz tão mal quanto um leite condensado. Por exemplo, suco de laranja ou suco de uva integral, aqueles naturais, né, são naturais. Tipo Del Suco de Valle? laranja são naturais, sem adoçado, não precisa ter açúcar, tá? Só o suco integral mesmo. Pega 5 laranjas, espreme as 5 laranjas num copo. Vai dar um copo cheio, 300 ml de suco puro, sem açúcar. Só que a quantidade de frutose que tem ali dentro, ela é tão prejudicial quanto o açúcar da Coca-Cola, por exemplo, porque é um grande excesso. Então, não é porque é natural que está liberado, né? Então, os sucos integrais, eles têm uma grande quantidade de frutose que também é prejudicial, tão prejudicial quanto uma Coca-Cola que tem açúcar adicionado, né? Ou quanto, sei lá, qualquer coisa que tu adicione açúcar. Então, é isso. E aí o que acontece? A gente tem que ter esse entendimento e começar a fazer escolhas mais saudáveis. Por exemplo, o suco de laranja, puro, natural, né, espremido ali. Pô, eu vou deixar de tomar? Não, eu não vou deixar, mas o que eu tenho que fazer é diluir isso em água. Então, em vez de pegar um copo desse aqui, esse copo aqui tem 400 ml, eu acho, copo grande, pegar esse copo, em vez de tomar ele inteirinho de suco, o que eu vou fazer? Eu vou botar 1/3 de suco e o resto de água. Então, eu vou tomar um suco, vai matar minha sede, vai me dar o prazer do sabor do suco de laranja, só que com 1/3 só de frutose, e o resto é água. Essa é a regra para ter uma alimentação saudável. O suco natural de uva, aquele suco que é uma tinta, o cara tomar, aquele doce natural, sem açúcar adicionado, mas eu tenho que diluir, eu tenho que botar 1/3 do copo de suco de uva e o resto de água. Sabe o que eu faço? As pessoas perguntam, tu toma refrigerante? Eu falo, eu tomo refrigerante. Não todos os dias, eventualmente, tá? Mas eu gosto do refrigerante. Até porque, como eu treino, né, eu tenho um lastro, como eu faço exercícios quase todos os dias, eu tenho um lastro que me permite absorver, comer mais e beber bebidas mais doces, enfim, comer mais, porque eu tenho um lastro para gastar. É aquela velha história, é a balança, o equilíbrio. Se eu gasto bastante, eu posso comer bastante. Agora, se eu não gasto nada de energia, eu não posso consumir um monte de energia, né? Eu tenho que ter um equilíbrio. Então, o que eu faço com refrigerante? Olha que dica maravilhosa. Às vezes quando eu vou almoçar fora, assim, tal, eu sento no restaurante e peço uma garrafa de água mineral com gás de 500 ml, que eu gosto. Aí eu pego uma Coca-Cola pitulinha, daquelas pequenininhas, quando eu estou muito afim de tomar um refrigerante, eu pego uma pitulinha. Aí o que eu faço? Eu boto água até mais da metade do copo e boto um pouquinho só para dar um sabor. Só para quebrar aquele vazio da água, né? Dá um saborzinho. Eu posso pegar uma pitulinha de guaraná, de refrigerante, de limão. Pô, eu posso botar ali. Então, é uma forma de tu consumir o refrigerante, né, mas misturado com água com gás. Então, a água com gás e o refrigerante combinam muito bem, né? Para dar essa sensação, a astringência do gás, né? Aquela sensação assim que desce assim borbulhando e tal, que a água com gás antigamente ele era usado como o sal de fruta, eno, né? Aquele astringente, né? Uma bebida assim para melhorar a digestão. Antigamente era usado para isso, né? Mas hoje tem especificamente. Então, mas claro, se eu puder evitar o refrigerante, eu evito. Tanto que eu uso refrigerante muito pouco, né? É muito raro, assim. É muito quando eu estou afim de tomar alguma coisa assim, quebrar aquela água, porque no normal é água. O ser humano precisa de água para viver, né? Nada mais do que água, assim, de bebida, né? O resto é invenção, o resto é gosto.
Só, eu acho muito curioso isso, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tomo muito suco, e aí, tipo, por exemplo, principalmente limão, que eu gosto de tomar suco de limão, eu boto assim, tipo, sei lá, boto um limão inteiro assim, pra um copo e tal, e eu nem fazia ideia disso, sabe? Sim, mas tu usa um limão inteiro espremido num copo, tu bota um limão inteiro e completa com água, mas tu bota açúcar também? Não, eu boto, só que eu boto, tipo, pouquinha água, sabe? Que eu gosto de tomar limão assim, eu gosto de tomar puro, e eu Puro. não sabia disso, sabe? É, aquele limão puro, ele tem bastante frutose, embora o suco de um limão, cara, tu vai espremer um limão, vai dar o quê? Uns 20 ml no máximo, 30 ml, não mais do que isso, eu acho. Agora não tenho, deixa eu ver, dependendo do limão, do tamanho do limão e de quanto ele tá suculento, né? É, talvez o que uns 50 ml no máximo, né? Que tu espreme vai dar uns 50 ml de suco de limão ali. E aí tu bota um pouquinho de água e toma ele, mas toma um shot então de limão, é isso que tu toma? Um shotzinho de. Que eu gosto de tomar limão assim, sabe? Que eu tô comendo uma comidinha ali com pimenta, sabe? Aí eu já tomo com um limãozinho assim junto. Ah, Mas assim, mas é um shotzinho de limão bem ácido, assim. então, pra como se fosse quebrar um pouquinho a pimenta. Pra mim é bom, sabe? Entendi. Mas, Ah, gosto é gosto, não se discute, né? Se tu gosta, eu acho pouca quantidade, né? Tu poderia botar o resto de água e tomar como uma limonada, né? Mas se tu gosta do ácido concentrado, continua fazendo assim, sem problema. outra pergunta agora que eu tenho que aparece pra mim, anúncios de um aplicativo, e eu já ouvi falar de pessoas que eu conheço fazendo isso, que é Aham, falando de jejum intermitente, não sei o que é a forma mais fácil de emagrecer, que é ficar, que pelo que dizia no anúncio era ficar tipo 24 horas sem comer e aí depois fazer uma refeição pequena, sabe? aham, sim. Eu queria saber mais sobre isso, que eu fiquei curioso, né? Que eu não sei se é um charlatanismo ou se tem algum sentido, tipo, talvez, sei lá, talvez um esportista tenha sentido, mas pra a gente, até aluno, pessoas do dia a dia, isso faz Aham, algum sentido? sim, sim, sim. Entendo. Então, assim, cara, o jejum intermitente, ele é uma estratégia de dieta, né? Uma estratégia nutricional, onde a pessoa fica um período sem comer e um período pode comer, outro período grande sem comer. Então, normalmente os jejuns são assim de 12 horas, de 16 horas, 14 horas, 16, 18, até 24 horas. Tem até 24 horas. Tu, tipo, fica 24 horas sem comer e tu depois come uma refeição, né, e depois tu fica mais 24 horas sem comer, come uma refeição. Bom, o que, que eu vou te dizer? Isso é óbvio que vai produzir um emagrecimento. Óbvio, não tem como, porque assim, se tu ficar 24 horas sem comer nada, o teu corpo, só de para se manter vivo, assim, para tu se tu ficar deitado 24 horas sem fazer nada, os processos metabólicos do teu corpo, né, o funcionamento dos teus sistemas, ele consome em torno de, vou chutar aí, mais ou menos, né, uma pessoa de 70, 80 quilos aí, ela consome pelo menos umas 1.600 calorias em 24 horas. Ou seja, 1.600 calorias para fazer um metabolismo basal, né? Uma pessoa sem se mexer nada, é 1.600 calorias, um cara de 80 quilos, por exemplo. Se eu ficar deitado 24 horas, o meu corpo gasta 1.600 calorias para se manter vivo, sem eu me mexer, sem fazer nada. Tá? No máximo, ele levantar, ir no banheiro, voltar e deitar. Se eu ficar 24 horas deitado, no meu caso. Bom, se ele precisa de 1.600 calorias e eu não como nada, da onde ele vai tirar essas 1.600 calorias? Ele vai ter que tirar das minhas reservas energéticas, que eu tenho, né, principalmente a gordura, o glicogênio hepático, o glicogênio que está lá no fígado. O glicogênio, só para relembrar, eles são polímeros de glicose. Eles são glicoses que eu comi em algum momento, entrou na minha circulação, entrou nas minhas células e foi armazenado na forma de glicogênio. Tá? Então eu tenho uma reserva energética de glicogênio no fígado e nos músculos, que é uma quantidade, não passa mais do que 500 calorias totais, assim, nos músculos, mais umas 250 calorias no fígado, mais ou menos, é o que eu tenho armazenado de glicogênio. Fora isso, eu tenho gordura corporal, bastante, né? Aí normalmente as pessoas têm grande quantidade de gordura armazenada, né? Por mais que uma pessoa tenha 10% de gordura no corpo, uma pessoa de 80 quilos, 10% de 80 quilos é 8 quilos. 8 quilos de gordura, se cada grama de gordura te fornece 9 calorias, então 8 quilos a gente está falando em
8.000 vezes 9, aí, vamos fazer o cálculo para ver. 8.000 vezes 9, quanto é que dá aqui? 8.000 vezes 9 calorias. São 72 mil calorias, cara. Que eu tenho em gordura no meu corpo se eu tiver 8 quilos de gordura. Eu tenho 72 mil calorias. Então, eu vou pegar caloria daí para transformar pegar energia, essa energia, caloria é energia, né? Eu vou pegar essa quantidade de energia para suprir a demanda do meu corpo em 24 horas. Então, eu vou queimar a minha gordura armazenada para poder ter, né, energia. Então, cada vez que eu fico sem comer, o meu corpo tem que buscar a energia das reservas. E aí vai produzindo emagrecimento. Muito bonito até aí. O problema é que o corpo humano ele não vai conseguir se alimentar só da energia advinda das gorduras armazenadas. Vai chegar um momento que ele vai precisar também quebrar o músculo e roubar, desestruturar o músculo, fazer proteólise, que é quebra de proteínas musculares estruturadas, para roubar os aminoácidos ali que estão constituindo aquele músculo, para pegar os esqueletos de carbono daqueles aminoácidos e transformar isso em glicose, porque o corpo humano precisa de glicose. Ele precisa de glicose para várias atividades celulares. Por exemplo, os neurônios são células nervosas, células neurais, elas, pelo ritmo de atividade das sinapses, né, da construção de memória, sinapse, redes neurais que fazem armazenamento de informações, né, busca de registros de memória, essa atividade cerebral é intensa e por isso o cérebro ele prioritariamente usa glicose como combustível. Se eu fico 24 horas sem botar nenhum carboidrato para dentro, eu não estou oferecendo glicose para o meu corpo. E aí o meu corpo vai ter que produzir glicose. Ele produz glicose a partir das proteínas, ele produz glicose a partir do glicerol, um pouco também. Então ele vai ter que fazer um esforço para produzir glicose para ofertar essa glicose para o meu corpo. Então ficar muito tempo sem comer definitivamente não é algo saudável. Ele produz um emagrecimento rápido, né? Diminui os níveis de insulina. Se a pessoa tem resistência à insulina, ela vai diminuir a resistência à insulina, vai aumentar a sensibilidade à insulina, porque se a pessoa não está produzindo insulina pelo pâncreas, né, em grande quantidade, liberando insulina, secretando insulina, porque não está comendo carboidrato, evidentemente que ele vai melhorar alguns marcadores de inflamação, melhora marcadores, melhora um monte de coisa e emagrece. Só que isso tudo tem um preço. Provavelmente tu vai desestruturar a proteína, tu vai perder a proteína, né? Algumas pessoas vão se adaptar com mais facilidade, a gente chama isso de cetoadaptação. As pessoas que conseguem se adaptar com mais facilidade são aquelas que conseguem viver mais da energia advinda da oxidação de gorduras, né? Tu vai formar corpos cetônicos, tu vai, né, ter possivelmente energia né, para várias atividades do dia, mas quando precisar de energia mais intensa, se tu for fazer uma musculação pesada, um HIIT, né, uma atividade mais intensa, uma luta, que é uma coisa intensa, se tu estiver só usando a gordura como combustível, possivelmente teu desempenho cai. Então, isso tudo tem um preço, né, cara? Esse jejum intermitente ele vai ter um preço, que é a médio e longo prazo um prejuízo na tua saúde, no teu desempenho, uma irritabilidade maior, né, quando tu não come carboidrato. E eu não estou dizendo aqui para a gente se matar comendo carboidrato, não, a gente precisa comer uma quantidade adequada de carboidrato, né? Não, essa história de não fazer, de fazer jejum intermitente, ficar um tempo sem comer, nada, isso não é legal, o corpo humano precisa de alimento. Só que daí as pessoas quem é fã desses intermitentes, eles começam a falar assim, ó, mas é que lá na época dos homens das cavernas, o cara caçava, matava lá um bicho, lá uma capivara, e ele comia ali, papapá, um monte, enchia o bucho, ia para a caverna e dormia, e ficava 24 horas sem comer. Tá? E aí? Daí depois. Tu acha que o cara fazia isso porque ele gostava? Não, é porque era a única forma dele se alimentar. Ele saía da caverna, caçava alguma coisa lá,
matava, comia e voltava para dentro da caverna, porque é um lugar seguro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem um mercado em cada esquina. E não tem predadores, né? Não tem predadores que vão nos matar. Então, eu não preciso me esconder dentro de uma caverna. Então, hoje em dia, eu tenho a facilidade de alimento em qualquer lugar. E outra, como eu falei, né? Eu preciso de glicose ao longo do dia, né? Porque glicose é vinda do carboidrato, né? É o nutriente mais usado pelo cérebro, porque eu tenho um monte de atividades cerebrais hoje de cognição, né, de pensamento, de estratégia, eu tenho que pensar, eu tenho que estudar, eu tenho que falar, eu tenho que me interagir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar conta, eu tenho que me relacionar com pessoas, né, resolver problemas. O homem das cavernas não tinha problema. O problema dele era acordar, fazer as suas necessidades básicas, sair para caçar alguma coisa, voltar, comer e dormir, cara. Então ele era como um bicho. Ele não tinha boleto para pagar, tinha que pagar a luz, celular, não tinha que pagar, não tinha que cuidar a senha do banco para ninguém roubar, não precisava se preocupar em cair em golpe do celular, né? Não precisava votar, ele não precisava fazer nada, não precisava pensar, né? Ler, não fazia nada. Então, para esse cara ficar 24 horas sem comer, tá tudo certo. Agora a gente não, a gente precisa de uma quantidade, por isso que a nutrição ela é um conhecimento muito importante para todo mundo. Eu acho que todo mundo tinha que ter nutrição, tanto que agora nas minhas aulas de educação física do ensino médio, eu vou, sempre nos dias de chuva, eu faço alguma coisa teórica, né? Eu vou priorizar informações da área da nutrição também, porque as pessoas têm que aprender que o alimento ele não é vilão, não existe alimento vilão, a não ser os ultraprocessados, que são os mais próximos de ser vilão, e nem vilão eles são, na verdade são possibilidades que estão lá e que eu devo saber usar com moderação. Então, eu posso comer um salgadinho Doritos? Eu posso comer. Só não posso comer todo dia. Posso comer uma pequena quantidade, ter aquele pequeno prazer. Não precisa abominar nada. Posso botar um açúcar no café? Cara, até pode. Vai estragar o café, mas pode. Se tu quer, pode. Posso comer um X de vez em quando? Pode. Uma pizza? Pode. Um salgadinho, um sorvete? Pode. O problema é o exagero. Então, voltando ao tema, jejum intermitente é uma estratégia que dá um resultado rápido, mas pode ter um custo muito alto, né? E socialmente, cara, ninguém vai aguentar ficar, né, todos os dias, por muito tempo, 24 horas. Tu faz isso aí durante 20 dias, durante 10 dias, durante uma semana, talvez, mas eu duvido que alguém tenha isso como modelo de alimentação, né? Então, o que a gente tem que fazer é ensinar as pessoas a usarem o alimento a seu favor, comer de tudo um pouco e com moderação, conhecendo os alimentos, sabendo aquilo que faz bem, aquilo que faz muito bem, aquilo que faz um pouquinho de mal, aquilo que faz muito mal. E aqueles que fazem muito mal, tem que comer bem pouco, muito raramente. E saber construir um padrão de alimentação que seja algo socialmente aceitável, normal, e que seja prazeroso, e que seja nutritivo, e que seja legal, entendeu? Então é construir um hábito de alimentação saudável baseado no conhecimento, e não uma estratégia de jejum intermitente, low carb, ou dieta cetogênica, essas coisas que são, no meu entendimento, são um pouco de modismo também, né? E venda de milagres, né, cara? Eu odeio isso, cara, vender milagre. Então as pessoas vão para a internet lá e falam, não, o jejum intermitente, que é isso, é aquilo, como se fosse um grande milagre. Na verdade, não é um grande. As pessoas leigas poxa vida, aquilo é um milagre, isso vai emagrecer 10 quilos numa semana. É errado emagrecer 10 quilos numa semana. Emagrecimento é um processo lento, gradativo, que deve ser equilibrado, deve ser saudável. O emagrecimento tem que ser saudável, ele tem que ser sustentável. Não adianta emagrecer 10 quilos uma semana e dali a um mês ganhar 20 quilos. É isso que acontece quando eu faço muita privação, assim como o jejum intermitente, tá? Mas como uma estratégia pontual, tá tudo bem. E outra, quem pode fazer jejum intermitente? Pessoas que têm uma grande estrutura muscular, que já tem um menor percentual de gordura, pessoa que já está ali, é uma estratégia de uma semana, 15 dias, que é para dar uma secada, que é para dar uma otimizada. O que eu entendo como otimizar? É aquilo que já está bom, virar ótimo. Eu não posso pegar uma coisa que está ruim e querer otimizar.
senão eu vou otimizar o ruim, né? Então, eu só posso otimizar algo que já está bom. A coisa tem uma escala, né? É aqui, ó, é ruim, regular, bom e ótimo. Uma escala simples, assim. Ruim, regular, bom e ótimo. Então, eu tô, meu estado físico hoje, minha gordura corporal, minha composição corporal está ruim. Eu primeiro tenho que fazer um processo todo para torná-la regular, depois ela passar para boa e depois ela passar para ótimo. Eu não posso querer sair do ruim para o ótimo. Então, essas estratégias mirabolantes aí querem vender isso. Tu tá ruim, a pessoa tá lá gordinho, obeso, sedentário, flácido, sem gordura, sem músculo. E aí eu pego, não, faz o jejum intermitente que tu vai ver uma grande diferença na tua vida. Cara, tu quer pegar uma estratégia otimizadora e largar lá pro cara que tá ruim. Então isso não tem fundamentação, entendeu? Não tem bom senso aí. Mas cada um é livre para fazer o que quiser, né? Bueno. Então, Sor, é, eu, eu achei muito interessante porque realmente, né, não parece algo pra, pra gente, né? Tipo, ficar 24 horas sem comer, eu já achei meio estranho, mas tipo, eu acho estranho que tem bastante até anúncio pra isso, tem o aplicativo que é super famoso sobre isso, que tem vários desses aplicativos fits na Google Play, na App Store. Sim, sim. Mas continuando nesse mesmo assunto, uma coisa que ah, eu vi alguém falando sobre que era a diferença de sobrepeso com obesidade, que falaram que obesidade é uma condição e sobrepeso só tu tá uns Acima quilinhos do, acima acima. do peso ideal, né? É. É, Então, sobre isso, cara, tem agora, mais recentemente, uma observação, né, uma mudança aí de paradigma, porque o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, ele era o índice, né, que classificava pessoas como baixo peso, eutrófico, que é o termo que se usa para dizer que a pessoa está normal, está dentro dos valores normais, sobrepeso e obesidade, grau 1, 2 e 3, tá? Então, antigamente era isso, o IMC. Então, tu pegava o teu peso dividido pela tua altura ao quadrado e vai te dar um número. E esse número, tu botava esse número numa tabela, né, de referência, tu ia dizer, para a minha idade, né, o meu gênero e o meu IMC, esse valor está encaixado ali no eutrófico. Então, eu tô dentro. Ah, não, tá classificado em sobrepeso, ou então tá classificado em obesidade, preciso baixar e tal. Só que aí a gente já parte de um erro um erro muito básico, tá? Que é tu definir, tu considerar, tu classificar uma pessoa como obesa, sobrepeso, eutrófico ou baixo peso, tu classificar isso usando duas variáveis, que é peso e altura. Olha que interessante, ô Júlio, olha que interessante. Vamos pegar uma pessoa de 100 quilos, tá? 100 quilos. Esse cara mede 1,80 m. Vamos botar aqui, tá? Vamos botar 1,70 m. Então, vamos botar 1,70 m, tá? Vezes 1. Peraí. 1,7. Tá? 1,70 m vezes 1,70 m é 2,89, tá? Isso é a altura dele, né, ao quadrado. É 1,70 vezes 1,70. Guarda esse número, 2,89. tá. Aí esse cara tem 100 quilos, tá? Então vamos pegar 100 quilos. 100 dividido por 2,89 igual a 34. Igual a 34. Opa, dá para ver aqui. Ó, 34,60. Na tabela tradicional de MC, acima de 30 é considerado obeso. Né? É assim, ó, até 25, de 18 a 25 é eutrofia, de 25 a 30 é sobrepeso, e de 30 para cima é obesidade. Tá? Então, esse cara de 1,70 m e 100 quilos, ele está na condição de obesidade.
Só que, tu imagina, tudo bem, esse cara é um cara gordinho. Agora tu pega aquele ator, o Van Damme, sabe o Van Damme? Sim. Van Damme, aquele cara, Jean-Claude Van Damme, né? O cara, vamos supor que ele tem, eu acho que ele tem até menos, tá? Mas vamos supor que ele tem 1,70 m. E ele pesa 100 quilos, mas o cara é riscado. O cara é todo definido, o cara é muito forte, definido, né? Sarado. O cara tem exatamente o mesmo peso e a mesma altura do gordinho ali, obeso. E esse cara, o Van Damme, ele tem 1,70 m e 100 quilos. O MC dele dá 34. Tu pode tu dizer que o Van Damme, naquele filme, o Leão, o Dragão Branco lá, aquele filme onde ele estava sarado, rasgado, ele pode chamar ele de obeso? Não, não tem como, né? Então tu não pode chamar o Jean-Claude Van Damme de obeso, porque o cara é riscado, o cara não tem tem 8% de gordura corporal, só que ele tem 100 quilos e mede 1,70 m. Agora, tu vai encontrar, sim, um cara de 1,70 m com 100 quilos que é realmente gordinho, né, que tem grande volume de gordura no corpo. Esse cara é obeso, mas o Van Damme não, eles têm a mesma altura e o mesmo peso. Então já parte daí o erro do IMC, tá? Por isso é que depois de muitos anos, o IMC sendo usado como um marcador, um classificador de obesidade, sobrepeso, né, que hoje já, agora no ano passado, começou todo um movimento de entendimento e foi lançado, então, no início desse ano, uma nova observação, dizer assim, não, para dizer que uma pessoa é obesa, existem outros critérios, e esses critérios são critérios clínicos, né? Então não é só mais levado em consideração altura e peso, e sim considerado outros fatores, né? Então tem que ver qual é a história, como é que é a condição clínica desse cara, ele tem quanto por cento de gordura corporal, né? A primeira coisa, a avaliação da composição corporal, ele tem gordura visceral, qual é o perfil inflamatório desse cara, como é que é o perfil lipídico, o perfil controle glicêmico desse indivíduo. Então, é uma condição, por isso que é uma condição. Ser obeso é uma condição que ela é caracterizada pelo acúmulo de gordura que faz mal à saúde. Porque tu pode ter até, inclusive, um cara que seja mais gordinho, que tenha um percentual de gordura até maior e tal, mas isso não representa prejuízo à sua saúde de forma direta, né? Então tem essa condição. Então a obesidade ela é uma condição que depende de vários fatores clínicos e não só a quantidade de gordura que essa pessoa tem. Tá? A obesidade ela é caracterizada pela quantidade de gordura que traz prejuízo ao corpo. Uma quantidade de gordura que não traz prejuízo, por mais que a pessoa tenha um acúmulo, né, uma quantidade de gordura a mais e esteja classificada como obesa, ela não pode ser considerada uma obesa. Essa aqui é a história de hoje, tá? De forma bem simples eu expliquei aqui. Então é isso. Então muitas vezes tu pode ver uma pessoa que tem um pouco mais de gordura corporal, mas é uma pessoa super ativa, fisicamente ativa, uma pessoa forte, pessoa super flexível, forte, ágil, os marcadores de saúde todos, a glicemia, o perfil lipídico, o perfil inflamatório, tá tudo em dia, né? A pessoa consegue fazer várias atividades, mas a pessoa tem uma característica um pouco mais, né? Tem um pouco mais de gordura corporal acumulada. Tá visto que essa pessoa não tem prejuízo com aquele excesso de gordura. Esteticamente, talvez, né? Para quem quer muito, né, ter uma estética assim padrão daquelas de pessoa fitness, né, rasgada, então ela não está de acordo com a estética, mas ela não pode ser considerada uma pessoa obesa. Tá? Essa é a história. Então, Sor, dando o gancho que tu já falou agora no final, de estética às vezes, que é uma questão estética, qual tu acha a relação, tipo, de nutrição e saúde mental, principalmente com essas coisas, tipo, a pessoa querer ficar bonitinha pro Instagram e tem meninas que fazem, por exemplo, bulimia, coisa assim, só pra ficarem mais no padrão. Eu sei Sim. que tem muitas atrizes, né? Atrizes mirins, tem muitas histórias que fazem isso, sabe? Bailarinas nesses ramos, mas assim que a aparência importa mais, né? Os modelos. Então, como é que tá Uhum. relacionado isso, a nutrição, hoje em dia com a saúde mental, sabe? A saúde física. Sim, perfeito, perfeito. Cara, então, assim, ó, existe a doença, né? Uma doença chamada anorexia,
ou a bulimia, né, que são características, né, a anorexia, a pessoa não come nada, a bulimia, quando a pessoa provoca vômitos intencionais, come por compulsão, mais ou menos, e vai lá e provoca vômitos, isso é bulimia. A anorexia é quando a pessoa não come nada, não, nem come. A outra come e vomita, mas essa anorexia come, nem come, tá? São doenças psiquiátricas, psíquicas, né? Então tem que ser tratado por psiquiatra, porque a pessoa ela desenvolve a bulimia ou a anorexia justamente por uma doença mental prévia, que é essa necessidade de se encaixar num perfil estético imposto pela mídia, pela sociedade, que infelizmente existe. Então, a mídia é só um veículo, né? Mas a sociedade, ela cobra que a pessoa seja esteticamente perfeita, que exista um ideal de estética, o que não é verdade. Sabe por quê? Porque a gente parte do início, cara. A beleza, ela não está no objeto, ela está no olho de quem vê. Então, eu posso olhar esse copo aqui, opa, tá aqui o copo, está sumindo aqui. Ó, eu posso olhar esse copo e achar ele bonito. O Júlio pode olhar esse copo e achar ele feio. E aí eu te pergunto, esse copo ele é feio ou ele é bonito? Ele é Depende de feio ou é quem vê. bonito? Eu acho ele bonito, o Júlio acha ele feio. E agora, ele é feio ou bonito? A capinha do meu celular, eu fui lá comprar na loja, lá, capinha verde, com detalhezinho branco, furadinha, eu achei ela bonita. Mas o Luiz Henrique pode olhar essa capa assim, não, eu não gosto de verde, não acho legal, não achei bonita essa capa, acho feia. E aí eu te digo, a capa é feia ou bonita? A beleza não está no objeto, ela está no olho de quem vê. Então, eu acho bonito o copo e a capinha, o Júlio e o Luiz acham que não, acham feio. Então, como é que eu posso determinar um padrão estético, né, um ideal, ou algo padronizado, se as pessoas são diferentes? As pessoas veem de olhares diferentes, né, vê com forma. Então, é impossível manter um padrão. Então, não existe o bonito e o feio, né? Existem pessoas, existem corpos, existem celulares, existem copos, e aí cada um acha bonito ou feio, né? Agora, o que acontece? É claro que existe uma pressão da mídia, né, da sociedade, o veículo, mídia e a sociedade querendo dizer que não, o bonito é ser magro. Se a gente pegar lá as artes barrocas lá do século XVIII, XVII, sei lá, 18, a mulher mais gordinha, mais cheinha, era um padrão de beleza. Se a gente pegar o Botero, né, o pintor lá, ele tem lá, as obras dele são todas com pessoas gordinhas. Né? Se a gente pegar, era sinônimo de saúde, de fartura. Então era um padrão estético da época que a mulher era gordinha, era bonita, era estética, era, né, uma tradução ali da beleza, da saúde, da feminilidade, da capacidade de gerar, né? Enfim. Hoje não, hoje tem que ser, há um tempo atrás já foi um perfil, anos 90, ali era 70, era bonito ser magrinho. Todo mundo era magrinho, né? Magrinho, tipo, né? Magrinha de passarela, assim, né? Modelos de passarela, por muito tempo, até hoje, né? Agora já tem um outro padrão, é fitness, todo mundo tem que ser meio bombado. As mulheres hoje, elas estão extremamente fortes, bombadas, grandes, os caras também, todo mundo. Então já é outro padrão. Uma mulher bombada hoje, se ela voltasse na máquina do tempo, chegasse lá nos anos 70, ela ia ser uma bizarra, ia ser uma estranha. Mas hoje é muito comum tu ver uma mulher forte, né, na academia e tal. Então, o que acontece? Esses padrões estéticos, eles são montados e são criados, né, pela sociedade e que mudam de tempo em tempo. Então, não dá para levar tão a sério isso, mas tem algumas pessoas mais fracas de cabeça, né, que ficam com isso, assim, não, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso ser magro, eu preciso ser fitness, não sei o quê. E aí acabam desenvolvendo esses dramas, né, sempre correndo atrás do emagrecimento, correndo atrás das estratégias mirabolantes, tomando remédio, usando estratégias mais agressivas para conquistar um padrão estético. E nesse caminho, nessa loucura, desenvolve uma doença mental, né, psíquica, chamada de anorexia ou de bulimia, né, para atingir esse ideal de beleza, esse padrão.
Por outro lado, também tem outra doença que também vai no mesmo caminho que a bulimia, que a anorexia, que chama-se vigorexia, que daí é a vontade de ser forte, de ser grande, de ser bombado. A vigorexia, a pessoa já está forte, já está grande, e ela se olha no espelho e tem uma distorção da imagem. Todas essas pessoas têm distorção da imagem. A anoréxica, ela é uma mulher que já está magra, mas ela se olha no espelho e se vê gorda. Por isso que ela não come. A bulímica também. Ela se olha, ela está magra, bem magra, esquálida, só que ela se olha no espelho e se vê gorda. É a distorção da imagem corporal. E o vigoréctico, né, a vigorexia, ele é o contrário. O vigoréxico é o cara que já está forte, o cara que treina todo dia na musculação, toma bomba, usa tudo que é suplemento e bomba, e fica, já está grande, mas o cara se olha no espelho e continua se achando frango, se achando magro, se achando pequeno, e o cara quer mais, ele quer mais, e aí ele vai mais, e mais, e mais, e mais, e usando tudo que é estratégia, e o cara já está grande, só que ele não consegue se ver assim. Tudo isso é doença, cara. Tudo isso é muita doença. E isso tem que ser tratado no psiquiatra. Tá? Infelizmente, tem gente que lucra com essa loucura. Né? Então, esses aplicativos que ficam ali vendendo estratégias de emagrecimento rápido, eles pegam essas pessoas, as pessoas que estão no caminho, não a que já é bulímica, anoréxica, né? Eles pegam pessoas que estão nesse caminho da busca incessante pelo corpo perfeito, ou pela magreza, ou pela definição, e essas pessoas vão lá e compram. Ou então, a indústria lá dos suplementos de hipertrofia, eles vão lá e vendem, e quem compra é a pessoa que está na busca desse corpo perfeito, de ficar grande, ficar forte. E, na verdade, cara, isso tudo é uma grande loucura, porque nem precisa tudo isso. Eu vou te dizer uma coisa que eu falo nas aulas que eu dou, nos cursos de pós-graduação, quando eu sou convidado, na aula do mestrado, doutorado na universidade, né, nos cursos que eu dou, nas palestras que eu dou por aí, eventualmente, eu falo assim, ó, cara, o mundo dos suplementos, o mundo esse mundo fitness, ele é um mundo muito maluco e muito sacana ao mesmo tempo. Por quê? Os caras vendem lá suplementos dizendo que tu vai crescer, tu toma whey protein, creatina, L-arginina, beta-alanina, e aí vai te dizendo que tu precisa maltodextrina, D-ribose, palatinose, são vários suplementos de carboidrato, de proteína, combinados, blends, pré-treino, pós-treino. Os caras te vendem, te diz que tu precisa disso para tu crescer e ficar forte. Aí eu vou te perguntar, para vocês aí do podcast e para quem vai assistir, me digam a lista de suplementos para hipertrofia que o Arnold Schwarzenegger usava em 1970, quando ele era Mr. Olímpia. Ele foi Mr. Olímpia 7 vezes, né? Foi 71, 2, 73, 74, 75, depois foi lá em 78, 79, alguma coisa assim. O cara foi Mr. Olímpia, o homem mais forte, maior, melhor shape, fisiculturista do mundo. Ele foi lá nessa década de 70. Mr. Universo, né? O cara era muito forte. Qual é o suplemento que ele usava? Alguém sabe me dizer qual é o suplemento que o Arnold Schwarzenegger usava? Quais os suplementos que ele usava? Ele usava whey protein, creatina, D-ribose, palatinose, beta-alanina, HMB, ele usava leucina, não sei o que, ele usava alguma coisa disso, cara. Ele ia na loja de suplemento comprar suplemento para ficar grande. Sabe qual é a resposta para todo mundo aí? Não, nada. Ele não usava nada. Ele usava, era comida, velho. Ele comia frango, batata doce, massa, arroz, carne, ovo, pra caralho, ovo, leite. O cara comia, ele comia comida. E claro que tinha alguns suplementos, na época, já iniciando ali uma albumina, que é um concentrado de proteína do ovo, né? Então a albumina já, eles conseguiam selecionar a albumina. Tinha outro, ele até comia assim, tipo fígado, né, que tem uma concentração grande ali de colesterol e tal, mas enfim, comiam fígado, comiam testículos. Sabia que tinha uma época que os caras acreditavam que comer testículos de boi ia trazer testosterona para eles, né? Então eles comiam isso, testículos de boi. Alguma coisa de cevada,
né, alguma coisa assim de aveia, tudo para aumentar a carga de carboidrato e um pouquinho de proteína, né, no caso da aveia. Mas era isso, cara, era comida, era basicamente comida. Não tinha suplementação, não tinha loja de suplemento. E o cara era o cara maior do mundo. Claro que ele usava esteroide anabolizante, isso não tem dúvida, porque hoje todo mundo usa, né? Ele já usava naquela época e ele era gigante e comia bem. Agora, os caras de hoje, os babacas de hoje, eles usam isso, comem e usam um monte de suplemento. E a pergunta é: precisava desse monte de suplemento? Não. Quem está ganhando dinheiro com isso? A indústria do suplemento. Ah, mas o suplemento é necessário? Não, não é necessário. Ele é uma possibilidade, ele é facilitador, ele tem um sabor gostoso, ele é prático. Eu pego, boto o whey protein num shake, misturo, tomo, não preciso comer um frango. Mas é uma possibilidade. Mas as pessoas, o errado é a indústria dizer que tu precisa disso. Na verdade, tu não precisa. Tu pode consumir, né? Pode usar isso dentro da tua nutrição como um suplemento, como um complemento, como algo que vai garantir a tua carga de proteína necessária e de forma prática e saborosa. Mas não é obrigatório, não é obrigatório, como eles vendem, né? Como eles dizem. Estendi um pouquinho nessa resposta aí, né, Júlio? Não, tá ótimo. Você aprofundou extremamente, assim. Você... Outra pergunta que eu me fiz, mas eu não falei, que é voltando mais lá para trás, quando você estava falando sobre toda a sua formação. Você podia ter sido esportista, tanto que você falou, né? Ganhou medalha de judô, mas Uhum. decidiu ser professor, né? Por que ser professor? Cara, o seguinte, velho, professor é uma vocação, é um dom, sabia disso, cara? É uma vocação, não tem, cara. Eu me convenço disso a cada dia, tá? Que ser professor é uma vocação. Não é, não é assim, eu quero ser professor agora. Não, tu até pode, com esforço as pessoas podem ser professores. Mas o professor, ele naturalmente nasce com algo, com uma vocação, com um dom para aquilo. Primeira coisa, a pessoa precisa ser curiosa. E segundo, gostar de digerir o conhecimento, curte ter prazer na digestão do conhecimento e principalmente ter prazer na entrega, na multiplicação, na divulgação, na fala, na oratória. A pessoa, para ser professora, ela tem que gostar de falar, gostar de transmitir o conhecimento, gostar de ensinar alguma coisa a alguém, sabe? Então, isso é muito particular, isso é muito da pessoa. Eu acredito que a pessoa já tem uma vocação para isso. Então, todo mundo que é professor, né, a grande maioria, pelo menos, eles têm isso já natural dentro de si. Né? Porque tem pessoas que são muito tímidas, introspectivas, que jamais seriam professores, não conseguem. Né? Por mais que, olha, cara, a única profissão que sobrou é ser professor, a pessoa ia morrer de fome. Ela não ia conseguir desenvolver, porque requer essa entrega, essa coisa que eu falei, né? Essa vontade, essa curiosidade, esse amor pelo conhecimento, a digerir o conhecimento, pensar em várias formas de entender e passar esse conhecimento adiante. Isso é ser professor. Eu acredito que tem que ser uma vocação, que tem um dom, tá, para isso. Mas claro que pode ser desenvolvido se a pessoa quiser. Né? Agora, eu nunca cheguei perto de ser um atleta, né? Assim, nunca pensei em ser um atleta, assim, como carreira, profissão. Né? Eu sempre andei pelos exercícios, pelos esportes, como uma forma de atividade física, né, para minha saúde e para interagir socialmente. Tal. Eu gostava de jogar vôlei, basquete, futebol, judô, natação, musculação, remo, tantas coisas que eu já fiz, cara. Mas as que eu mais me dediquei realmente foi o judô quando criança. Eu cheguei a ser campeão gaúcho, medalha e tal, mas ali, muito criança, cara, 8 anos, tu não sabe o que tu quer da tua vida, né? Então eu me lembro do dia que eu desisti do judô. Eu ia, treinava e era muito bom e ganhava pouco, na faixa azul, já era da branca, não tinha cinza intermediária, antigamente era branca, depois era azul. Então eu fiz a branca, né, competia, ganhava na branca, depois fui azul e ganhei, fui campeão gaúcho na azul. O que aconteceu? A partir dali, eu voltei
ficar competição no final de semana, voltei a treinar durante a semana, treinei 1, 2, 3, 4, continuei treinando de faixinha azul, tal, treinava super bem. Daí teve uma outra competição, eu já fui achando que eu ia ganhar, eu era criança, né? Não sabia que o jogo, que o esporte tem isso, tem que ganhar e tem que perder, tem que saber ganhar e saber perder. Eu achei que, como eu já tinha ganhado, eu achei que ia ganhar sempre. E aí eu fui, me lembro de uma competição que foi lá na Sojipa, eu era atleta do Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Do Grêmio, era ali no campo olímpico, né? No estádio olímpico do Grêmio, sabe? Lá na Zenha, lá em Porto Alegre, ali na Zenha, ali em Porto Alegre. No Olímpico, tinha as salas de lutas embaixo, tinha os tatames, e eu treinava lá. Eu era atleta do Grêmio Futebol Porto Alegrense, embora eu seja colorado. E aí eu fui numa próxima competição e perdi a final lá para um menino que era competidor, atleta do Internacional. Eu me lembro que o cara tinha, o gurizinho tinha o Internacional no símbolo do kimono, e eu tinha do Grêmio. E hoje eu sou colorado, né? Desde criança sempre fui colorado. Mas eu perdi. Daí eu me lembro que eu fiquei muito decepcionado comigo, com luta. E daí eu falei para minha mãe, né, meu pai na época, falei, não quero mais treinar, não quero mais fazer judô. Ah, por que tu não quer? Não quero, porque eu perdi, porque eu não gosto de perder e tal. É uma coisa de criança, né? E infelizmente os meus pais não tiveram a habilidade de dizer, não, cara, é assim mesmo, ganhar e perder e tal. Eu sei que eu desisti, falei, não quero mais. O meu pai e minha mãe, tá bom, não quero. E, porra, eu fico triste, né? Porque eu queria, né, ter sido mais puxado, incentivado, motivado, queria ter sido ensinado, né? Essa foi uma falha dos meus pais e tá tudo bem, são perdoados. Mas eu nunca fui. E depois disso, eu treinei tudo que era coisa. O que eu mais fiquei tempo antes do jiu-jitsu foi a capoeira. Na capoeira teve minha fase capoeirista, né? Eu estava na faculdade, no meio da faculdade de Educação Física, em 1996. Eu entrei em 93, me formei em 98, né? Então, em 96, eu estava no meio da faculdade, e aí um colega lá mais velho chegou para mim, cara, vem comigo aí. Eu falei, onde é que tu vai? Não, vou embora, daqui a pouco eu vou embora. Estava ali na faculdade, já tinha acabado a aula, final de tarde, e ele disse, não, vem comigo que tu vai treinar o capoeira. Eu, não, como assim? Ele era professor de capoeira. Não, vem comigo. Aí eu fui, tá, vou lá ver qual é. Aí fui lá e comecei a treinar capoeira em, março, abril de 96. Cara, eu treinei de 96 até 2008. Foram 12 anos treinando capoeira sem parar. Segunda, quarta e sexta, mais batizados, mais cursos, mais aulões, mais seminários, tal. Eu participava de tudo. Eu fiquei 12 anos treinando capoeira. E cheguei a graduações altas dentro da capoeira, dei aula de capoeira comecei em 96, em 99, 2000, mais ou menos, no ano 2000, eu dava aula em academia, uma academia no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, dava aula de capoeira, dava aula num colégio, um colégio chamado Conhecer, um colégio particular aqui na zona sul de Porto Alegre, dava aula no colégio, durei uns 4 anos dando aula de capoeira no colégio, em creche, dava aula numa creche também. Dei aula de capoeira. Então, foi uma parte da minha vida até 2008. E nesse meio tempo, em 2000, eu estava dando aula de capoeira e comecei a treinar jiu-jitsu. Conheci o jiu-jitsu no ano 2000, tá? Já sabia antes, né? Conhecia antes, mas só fui praticar em 2000. Comecei, fiz 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, de jiu-jitsu ali e parei. Outro arrependimento que eu tenho na minha vida, de ter parado o jiu-jitsu. Fiz 1 ano e meio, fui faixa branca 2 graus e parei. Na época, as graduações eram meio aleatórias, assim, eu me lembro que eu parei, tinha 2 graus na faixa, parei. Nunca mais, né, naquela época ali, não voltei para o Gil, mas continuava na capoeira, treinava à noite capoeira, direto, dava aula. Em 2008 eu parei a capoeira. Eu desisti da capoeira por vários motivos, não me via mais capoeirista. O meio da capoeira ali, um meio, infelizmente, cara, é uma luta de resistência, né? Então tem toda a história da capoeira que é muito bonita. Posso um dia contar com mais calma, né? É uma história que eu sei alguma coisa, obviamente não sei tudo, né? Mas eu tenho uma história bonita, assim, né? de uma luta de resistência e tal. E é uma luta cara, realmente que é uma dança, é uma luta disfarçada em dança e jogo, né? Então a gente fala jogar capoeira, vou jogar capoeira.
Tu não vai falar assim, vou lutar capoeira. Não, tu fala assim, não, vamos jogar. Que dentro do jogo tem ali nas entrelinhas a malícia né, da luta. Porque ela é disfarçada, porque ela precisava ser disfarçada, né, em um jogo ou dança. Então, ela tem essa coisa da malandragem, faz que vai, mas não vai, dá o tapa, ele tá rindo pro cara, daqui a pouco tu mete a porrada, sabe? Então, essas coisas, em 2008, cheguei assim, cara, não é o que eu quero exatamente, sabe? Eu não gosto dessa malícia que é necessária, a malandragem que é necessária na capoeira. Eu não me considero um cara malandro. Não sou malandro. Eu sou um cara reto, ético. Se eu gosto de ti, eu vou sorrir para ti. Se eu não gosto de ti, eu não vou sorrir. Entendeu? Se eu gosto de ti, eu vou brincar contigo, eu vou falar palavrão, não sei o quê. Mas se eu não gosto de ti, se eu tenho alguma coisa contra, se tu é meu inimigo, eu não vou sorrir, eu não vou te xingar e nem vou lá, eu vou ficar na minha. E na capoeira tu tem que ter essa malandragem, essa malemolência, esse disfarce, esse disfarçamento, sabe? Eu não gosto de disfarce, cara. Sou muito reto. Então, a capoeira ela começou a não fazer mais parte da minha vida. Então eu larguei, fui me afastando, parei, encerrei a minha vida da capoeira. Aí eu voltei, falei, vou voltar para uma arte. Poderia ter voltado para o judô, né? Mas não, voltei para o jiu-jitsu, que eu estava curioso pelo jiu-jitsu. Né? E aí eu fui para o jiu-jitsu ali em 2009, retomei o jiu-jitsu em 2009 e nunca mais parei. E aí eu peguei o jiu-jitsu como a minha arte para o resto da vida. Então hoje, né, estou há 15, 16 anos treinando jiu-jitsu sem parar, sempre treinando. Graduei, faixa preta 2 graus, né? Sou faixa preta 2 graus. E como cheguei num estado, agora cheguei com 50 anos de idade, tenho 50 anos de idade, faixa preta, dou aula, tem meu projeto aí no IFSU desde 2017, treino, né? Eventualmente participo de alguma competição, agora faz um tempo que eu não participo de competições, mas agora pretendo com calma voltar, agora estou nesse processo. É que teve todo um monte de problema, teve a pandemia, teve a morte da minha irmã, teve depois disso agora, né, um casamento novo, o nascimento de um filho, é muita coisa, cara, que a minha cabeça não estava para competição, mas agora, quando as coisas se acalmarem, eu volto a competir de novo no jiu-jitsu e no judô. No judô eu já competi agora, 3 meses atrás, não, foi em dezembro que eu competi, foi no final do ano. Dezembro eu competi, a primeira competição de judô. Eu voltei para treinar judô ano passado, estou na faixa azul, como eu já era faixa azul, né? Voltei na faixa azul, já competi, já ganhei medalha de ouro, fiz 4 lutas e ganhei todas, e competi, ganhei, né? Então sou ali no meu clube, é uma competição interna, né? Mas agora as próximas que vierem eu vou também. E é isso, cara. Essa é a minha história. Então nunca fui atleta, mas ser professor é uma vocação. Tanto que eu peguei o jiu-jitsu e me tornei professor de jiu-jitsu. Fiz educação física, me tornei professor de educação física. Fiz nutrição, né, me torno um professor de nutrição, porque no momento que eu explico, dou aula e falo sobre nutrição, eu estou exercendo a docência, né, a arte de ensinar o conhecimento adquirido na nutrição. Então, sou um nutricionista professor. Né? Serei, né, assim que eu pegar meu diploma de nutrição. Então, essa é a história. O que mais, Júlio? Então, Sir, agora, para aproveitar que falou do projeto, né, dar uma divulgada, né, falar sobre o projeto aqui, né, que já está se aproximando do final do programa, né, falar um pouco sobre o projeto, dar uma divulgada do projeto, né, que muitos alunos talvez não saibam, né, muita gente que está assistindo talvez não saiba. Sim. Sim, o projeto de jiu-jitsu na escola chama-se Projeto Jiu-Jitsu na Escola, o nome, né? Ele é um projeto que nasceu em 2017, eu entrei no IFSU em 2016. Até 2016 eu não dava aula de jiu-jitsu, eu só treinava jiu-jitsu, era a minha arte, né? E quando eu entrei na escola, ali no IFSU, em 2016, eu dei aula de educação física todo aquele ano de 2016, ainda era lá no Colégio Santa Rita, nessa época, a gente não tinha, o campus não estava pronto ali, o nosso campus, nossa escola. E aí, em janeiro de 17, a gente se mudou lá para o campus que a gente está até hoje, né? E aí, continuei dando aula de educação física, treinando meu jiu-jitsu fora e tal, tudo certo.
Mas nas aulas de educação física, eventualmente eu falava de jiu-jitsu, falava da defesa pessoal, contava, demonstrava alguma posição e tal, ensinava algumas técnicas. E aí eu pensei, pô, por que eu não monto um tatame aqui, monto um projeto e começo a dar aula de jiu-jitsu? Comecei a pensar. Aí a primeira coisa que eu fiz foi ver a questão legal, né? Institucional. Aí falei lá com os meus chefes, né, com o Fernando, que era coordenador de curso na época e tal, e com os outros, com o meu diretor, que era o Renato na época, eu falei assim, como é que eu faço para montar um projeto para dar aula de jiu-jitsu aqui num turno oposto? Tal. Não, descreve um projeto de extensão ou de ensino e tal. Daí eu aprendi como é que se fazia, escrevi o projeto, primeiramente o projeto de ensino, escrevi o projeto, fiz todo o trâmite legal, pedi para comprar tatames, né? Então pedi 60 placas de tatame, uma área de 60 metros quadrados, que é o que a gente tem lá hoje. 60 placas de tatame. Aí na época ainda, né, tinha verba no IFSU, ainda tinha essa. Hoje está tudo muito escasso, mas tinha, né, uma certa verba. Eu comprei e montei compramos as placas, o IFSU comprou as placas e eu montei no auditório, cara, ali no auditório, que antes não tinha nada, o auditório estava vazio, não tinha as cadeiras ainda, não era usado, e eu montei a primeira aula de jiu-jitsu que eu dei ali no campus foi dentro do auditório. Peguei, não tinha cadeira nenhuma, era toda uma sala vazia. Eu montei 60 placas ali e comecei a dar aula ali. Então, eu dei aula, eu sempre dava no turno oposto. Então, o pessoal da manhã fazia de tarde e o pessoal da tarde fazia de manhã. E aí, começou ali em 2017 esse projeto. E depois, logo em seguida, em 2018, foi setembro de 17, tá? Que eu consegui dar a primeira aula, setembro de 17. Eu fiz o projeto. Então, gente, o episódio foi interrompido, né? A parte do que o Ramiro tava falando foi interrompida. Mas não se preocupem, deu problemas técnicos assim no gravador, né? No aplicativo que eu tava gravando o vídeo. E basicamente eu vou repassar o que o Ramiro estava falando nesse momento final, que foi só o finalzinho mesmo. Não se preocupem, vocês não. Graças a Deus não perdemos muito, mas era do Ramiro falando do projeto de jiu-jitsu dele. Agora queria falar, né? Que tem o projeto segunda, terça e quarta, entre as 12h15 e 1h, normalmente. Quando ele não consegue fazer um treino nos dias de semana, ele faz nos sábados, né? Luiz, né? Se pronuncie sobre, né? Que deu bastante coisa errada, né? No decorrer desse episódio. Mas o importante tá aí. O importante tá aí, a gente conseguiu fazer o. Conseguimos fazer e no próximo. No próximo, né, agora com tanto erro que deu agora, no próximo a gente já resolveu tudo. E a gente. Eu também tinha falado que. ah, o tema, né, do próximo episódio, que vai ser os LGBTQ+, que aí mais, se eu não me engano é esse o termo, né, Luiz? LGBTQIA+. É, Que ia eles- mais. E que o convidado, né, vai ser revelado depois, né, pra deixar com essa ansiedade, deixar vocês ansiosos pro próximo episódio, que provavelmente vai ser entre daqui a 15 dias, né, que o podcast é quinzenal. E é isso, obrigado a todos que assistiram até aqui, né? Desculpa pelos problemas técnicos que acontecem, né? No próximo. No próximo. Não, eles não ocorrerão, né? Porque eu acabei de resolver o problema no gravador que eu uso. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, quanta emoção. Hum. Hum.